Boa noite, Sholem a todos. Vamos fazer uma leitura. Estou aqui com a Escritura Sagrada em minhas mãos. Fazer a leitura do livro de Hebreus, que é Yahudins, capítulo 2. E algumas palavras que estão aqui eu vou traduzindo elas para o hebraico. Umas palavras que eu entender que é importante, que essa escritura ela não está toda corrigida, as palavras básicas do hebraico não. Tem algumas palavras de cunho idolátrico ainda. Aí, na medida do possível, a gente vai corrigindo. Por isso, devemos prestar muita atenção à emet, a verdade, que já temos ouvido, senão corremos o risco de nos desviarmos dela. Porque se a palavra da lei, ou seja, se a palavra, se o davar da Torá, eles chamam de lei, Torá, vinda por intermédio de anjos, de querubins, maulahins, se mostrou tão válida que os que lhes desobedeceram foram castigados. Como escaparemos nós se ficarmos indiferentes a essa tão grande salvação, que nos foi anunciada pelo próprio U e depois transmitida pelos que o ouviram? Então, se a lei que foi dita por revelações, pelos querubins, pelos anjos, trazidas de algo, ela foi tão eficaz em punir os desobedientes, trazer o castigo, e quanto mais agora que foi dada pelo Filho, por Yahushua, aos desobedientes. Então não podemos ficar desatentos a tão grande salvação em o nome Yahushua, para que não venhamos ocorrer na mesma queda, na mesma maldição que no tempo da lei do passado, aqueles que conheciam o nome do Criador Yahweh caíram em grandes tentações e desobediência e não conseguiram a salvação, né? Então, como escaparemos nós se ficarmos indiferentes a essa tão grande salvação, que nos foi anunciada pelo próprio U e depois transmitida pelos o que o ouviram? Então, essa grande salvação, ela foi manifestada, ela foi trazida da boca do próprio Criador, do U, Yahushua. Yahushua é o Criador, é o Eterno. Não há dúvidas que Yahushua é o eterno Criador. Então ele veio anunciar a salvação. E também aqueles que creram nele anunciaram após Yahushua. Então, se nós ficarmos indiferentes, se nós não cremos no próprio Criador que anunciou tão grande salvação, e naqueles que creram no Salvador, o que será de nós? Grande maldição, grande perdição nos aguarda, se nós não cremos na palavra, na davar que saiu da boca do próprio Yahushua, que é o Criador. Não resta dúvida, ele é o próprio Criador, ele é é o Criador dos mundos, de tudo que há. Então quer dizer, anunciada é o nascimento de Yahushua, do U, né? Vindo em carne e sangue, e já determina também o reino do Messias, né? Que o nascimento dele é antes das eternidades, ele já existia antes das eternidades. Mas anuncia-se ele vindo em carne, na forma humana, mas anuncia-se ele antes da eternidade.
Ele é antes das eternidades, Yahushua. Ele é o Criador das eternidades. Além disso, Yahu mesmo tem apoiado esses testemunhos através de sinais, de milagres e de várias manifestações do seu poder e por dons da parte de Rodshua, Ruha, o Santo Espírito onipresente, concedido segundo a sua vontade, e ao Yahushua, homem. Além disso, o mundo futuro de que falamos nas nossas pregações não é pelos anjos que há de ser dirigido, porque há uma passagem do Taná em que se diz: que é o homem, para que te preocupes com ele? E quem é Rabor, homem, para que te lembres dele? E apesar disso, o tornaste um pouco menor que os anjos, e coroaste de honra e rodaial, de esplendor. Puseste tudo sob os seus pés. Então, Yahushua, o Rabor, filho do homem, foi feito menor do que os anjos, mas ele é coroado de toda honra, e de todo rodaial, de todo esplendor. Ele, não há nada que seja superior a Yahushua. Ele é o próprio Criador. Teve que se fazer carne e sangue para a salvação do homem, mas ele é o Criador. Ele é antes das eternidades. Ora, não vemos de fato que essas coisas estejam realizadas e que tudo esteja submetido ao ser humano, mas vemos sim Yahushua, o qual por um pouco de tempo esteve mesmo inferior aos anjos, dignificado agora com todo esplendor e honra, por causa de ter sofrido a morte por nós. Morte essa, aliás, que pela bondade de ele experimentou a favor de toda a humanidade, porque tinha planejado permitir que Yahushua sofresse e por esse meio levasse muitos filhos para Yahu, e quem pertence tudo, a quem pertence tudo, pois que tudo ele criou. Esse sofrimento tornou Yahushua o perfeito Mihushuial, Salvador deles. Nós que fomos purificados por Yahushua, temos agora o mesmo Yahuab que ele, e é por isso que ele não nos envergonha, que ele não se envergonha em nos chamar seus irmãos, dizendo: louvarei o teu Shuan, o teu nome, perante os meus irmãos, falarei de ti perante a assembleia do povo. E noutra ocasião disse também: porei a minha confiança em algo, e aqui estou eu, com os filhos que Yahu me deu. Então, veja bem, por esse sacrifício de Yahushua, morrendo e tornando a viver, saindo do local dos mortos e voltando à vida, ele constituiu para Yahu muitos filhos, e ele é o irmão. Yahushua é o nosso Ahim, ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão, ele é o primogênito, ele é o mais velho, ele é o primeiro a ser, ele foi gerado por Yahu antes das eternidades. Então, ele nos dá o direito de sermos também filhos de Yahu. Podemos chamarmos Yahu de Yahuab, Yahu, pai de grandes nações. Então, esse é o direito que nos concede Yahushua. E ele não se envergonha de nos ter como os irmãos. Não. Isso é muito importante nós sabermos. E ainda é que o mundo não vai ser governado por anjos. A Escritura não menciona o governo da nova terra sendo governado por nenhum querube. É por Yahushua, homem. E visto que nós, seus filhos, somos seres humanos, feitos de carne e de sangue, ele também se tornou carne e sangue, pois que só como ser humano ele poderia passar pela morte e assim esmagar a força daquele que tinha o poder da morte, que é Hassatã, libertando todos aqueles que tinham a sua vida inteiramente subjugada pelo medo da morte. Então Yahushua, ele não é diferente do ser humano. Nasceu de uma mulher, nada de virgem. Não, uma mulher normal, comum. A mulher é esposa de um homem.
Maureen, esposa de Al-Rukaf, não é isso? E Yahushua é um homem normal, natural como todos os homens. Ele, sim, sentiu as dores, as aflições que todos os homens sentem. Ele, passível de erro, passível de erro também. Yahushua é homem, carne e sangue. Venceu pela emuná. Traduzido para a fé. Venceu pela emuná em Yahu. Assim como nós vencemos pela emuná em Yahushua, por crer em Yahushua, vencemos também e alcançamos os mesmos lugares que Yahushua se encontra, que Yahushua está. Governaremos junto com Yahushua. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. É o modelo de emuná, de fé. Yahushua é o nosso exemplo. Ele é o modelo para nós chegarmos a Yahu. Então, até aí, até a vinda de Yahushua, a morte e a ressurreição de Yahushua, Hassatã, que é o inimigo do homem e o opositor a Yahushua, ele é o anti-Mehushai, anti-Messias, anti-ungido. Ele detinha o poder da morte e escravizava a humanidade. Hoje não. Hoje Yahushua venceu a morte, tomou de Hassatã o império da morte. Yahushua subjugou a morte na sua própria morte, na sua carne. Subjugou a morte e o pecado na sua própria carne. Sofreu todas as aflições para nos dar a vida. E a vida em abundância, a vida eterna. E vida com liberdade, fora do poder de Hassatã. Libertando todos aqueles que tinham a sua vida inteiramente subjugada pelo medo da morte. Todos sabemos que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos da descendência de Abraham. Então Yahushua não está aqui para ajudar os anjos, não. Ele está exclusivamente para ajudar os homens, os filhos de Abraham, aqueles que Yahu prometera a Abraham, que se faria de Abraham, porque Abraham creu, pela emuná, por fé. Então agradou Yahu, e disse faria dele uma grande nação. São só para esses, os filhos de Abraham. Os demais não alcançarão, não entenderão a salvação de Yahu, não obedecerão a Yahu pelo mandamento de Yahushua. Eles não serão Yahushuaim, eles não serão irmãos de Yahushua, porque não vão crer. Eles não vão crer. Somente os filhos de Abraham que vão crer. São os filhos da confirmação que Yahu prometera a dar a Abraham. E Yahushua veio para esses, porque esses é que vão crer em Yahushua. Os demais não vão crer. Serão povos pagãos mesmo. Serão povos normais, que vão seguir os ídolos. Eles vão seguir os seus próprios ídolos, seus próprios caminhos. Eles não vão se preocupar com a salvação em Yahushua. É porque não são filhos da confirmação do que Yahu prometera a Abraham. Entende? Não são filhos de Abraham. Por isso não vão servir Yahushua. Os filhos de Abraham vão crer em Yahushua. Vão crer no nome Yahushua. Por isso era necessário que Yahushua fosse tudo semelhante aos seus irmãos e que por consequência pudesse ser nosso fiel Kohan Hagadol, Kohan Hagaldo, um sumo sacerdote. Yahushua, ele é um sumo sacerdote. Ele ao mesmo tempo, ele é a oferta e é o ofertante. Ele é o cordeiro da oferta lá para frente do átrio, no lugar Hodshua, que eles chamaram de Santo dos Santos. Lá ele é a própria oferta, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício, e ele é a oferta e o ofertante. Ele é o cordeiro e ele também é o sacerdote. Por isso que ele é sumo sacerdote. Ali leva os seus próprios pecados, os pecados da humanidade, a saber dos que creem em seu nome. Ali leva os próprios pecados que estão no seu corpo, porque tomou os pecados de toda a humanidade no seu corpo, e leva os pecados dos homens, para serem purificados, serem perdoados por Yahu. É o sacrifício, ele é o cordeiro, o sacrifício de carne e de sangue, da própria vida, no lugar Hodshua, no lugar Santo dos Santos. Então, é por isso que ele foi semelhante
a nós, aos seus irmãos, nada foi diferente. Porque se Yahushua tivesse vindo de forma diferente, não valeria o sacrifício. Yahushua veio na terra normal, como homem, assim, como homem, né? E as guerras de Yahushua passou tudo aqui dentro dele, do ventre dele aqui, ó, no Ruha. Aqui passou os combates. Aqui é que entravam as guerras em Yahushua. Ele venceu tudo aqui dentro dele, assim como nós. As nossas guerras, as nossas batalhas estão aqui. Aqui, ó, é a porta do templo, é a entrada do templo, ó. E aqui, ó, é o lugar santo dos santos, lugar Odshua. É aqui que é o sacrifício, ó. É aqui que há os combates. É aqui que você vence Hassatan. Você vence Hassatan aqui, ó. Você vence o mal é aqui, ó. É aqui que está a emuná, o crer, a fé. Aqui, ó. Aqui é a porta do templo, ó. Onde entra? Onde entra a Emet, a verdade. Onde entra Yahushua. Onde entra a salvação, a Sholem. Que aqui, ó, dissipa todo o mal. Aqui que é a purificação do templo. É o sacrifício. Lugar Odshua, onde habita o Criador, habita o Ruha Urim, Yahweh. Então, Yahushua é o Kohan Hagaldo, ele é um sumo sacerdote, cheio de compaixão, cheio de bondade. E assim, Yahushua, ele pôde oferecer um sacrifício que tira os pecados do povo, tendo, pois, ele mesmo sido sujeito à tentação, passado pelo sofrimento, pode assim socorrer aqueles que passam pela prova da tentação. Então, quando Yahushua passou por todo sofrimento, quando ele passa por toda aflição que o homem passa, quando ele conhece o que é o pecado, o que é a morte, o que é que entristece o homem, ele passa pela tentação. Aí é que ele é cheio de bondade e compaixão. Ele sabe o que passa o homem que procura servir a Yahweh. Aí é onde ele intercede com gemidos inexprimíveis pelo Ruha, pelo seu Ruha que está dentro dele. Ele geme e ele dá a salvação a nós, não pelas nossas obras, não pelos nossos próprios méritos. E Yahushua nos dá a salvação porque cremos nele. E ele é o fiel. Kohan Hagaldo. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o cordeiro. Ele é o poscaial. Ele é o cordeiro que foi imolado. E ele é a oferta. Ele ofereceu a si próprio carne e sangue para Yahweh como sacrifício verdadeiro. Levou sobre si os pecados nossos. Os nossos pecados passados, agora, presente e futuro. Porque cremos em Yahushua. E ele é Tzadek. Ele é reto. Ele é justo. Para nos confirmar diante de Yahuwah. Nos confessar diante do Pai. Porque se confessardes o meu nome perante os homens, Yahushua também nos confessará diante de Yahweh em todos os dias da eternidade. Sholem do Shomayal. Essa foi a leitura do capítulo 2 do livro dos Yalhudim, que eles traduziram para o livro dos Hebreus, né? Aqui a gente vai corrigindo. Essa escritura que eu tenho, ela não é corrigida. As palavras eu vou colocando as palavras que eu entendo ser palavras boas. Vou tirar as palavras idolátricas e vou colocando alguma palavra hebraica, alguma palavra que eu vejo que não tem cunho idolátrico, né? É para ter o melhor entendimento, para que possamos agradar a Yahweh. Sholem do Shomayal, salvação. Sholem é salvação. Sholem. Em nome ao Yahushua, que haja Sholem em você, em nome ao Yahushua, na sua casa, nos seus filhos, na sua parentela. Em nome ao Yahushua, o nome da salvação. Este é o nome, Yahushua. Ele vem de Yahweh. Yahushua é a salvação de Yahweh. Ele é a salvação de Yahweh, né? Yahushua, Yahu.
a salvação de Al, aquele profeta, né? Yahushua, Yahu, a salvação de Al. Yahushua é a salvação de Al. Que no nome dos profetas tem o nome, no início ou no final, o nome Yahu. Que todo nome é uma exaltação a Yah. Yahu, exaltado é Yah. Yahu Hanan, bondoso é Yah. Yahu Hanan, Dayanu, Yahu é minha justiça, é o meu juiz, é a minha Tzadek, a minha Emet, a minha verdade. Sholem do Shumayal. Aminal. Depois leremos o outro capítulo. Que essa leitura possa ser de bom proveito para todos que ouvem. Nós precisamos da palavra, da Davad Orim, para limpar o nosso ser, para nos dar a vida. A nossa vida é aqui, ó. A nossa guerra é aqui. Dentro do templo, do lugar santo do santo. É aqui que Hassatan quer tomar. Hassatan quer assentar aqui, ó. Hassatan quer assentar no corpo do homem. Mas Yahushua também quer assentar aqui, no seu trono, que é aqui, ó, o ventre do homem. A boca, entra. Yahushua, ele limpa o templo. Ele torna puro o templo para a habitação de Urim. Habitação do Ruha Urim, do espírito de Yahushua ressurreto. É o espírito vivo de Yahushua, pós-morte. É o espírito ressurreto, Ruha Urim. É o Ruha da criação. Yahushua é o Ruha Urim. Yah é o Ruha Urim. É um só espírito. É um só espírito. É uma só vida. É um só entendimento. É um só. Yahu. Aminal. Sholem do Shomayal.